a gente vai se aventurar num tema que, putz, é dando o que falar, viu? A relação entre democracia e as mudanças climáticas. É um tema urgente. Principalmente aqui no Brasil, né? Afinal, será que a democracia, com todos os seus desafios, pode ser a chave para superar essa crise? Olha, essa é a pergunta de ouro, né? E pra gente tentar desvendar esse mistério, a gente se debruçou sobre um artigo super interessante, por sinal. Chama Democracia e Mudanças Climáticas, um desafio global que exige ação local. Interessante. E já te adianto, se prepare porque esse artigo, ele traz alguns paradoxos, viu? Paradoxo tipo, me conta mais. Ele coloca em evidência um ponto crucial. A crise climática, ela exige mais do que nunca participação e transparência. Sim. Só que o que a gente está vendo no mundo afora? Um aumento, assim, preocupante do autoritarismo e do negacionismo. É como se a gente estivesse dando um passo para trás enquanto o mundo tá, sei lá, pegando fogo. Que situação, hein? E o Brasil, como é que ele se encaixa nesse cenário todo? O artigo, ele traz exemplos bem concretos do que tem acontecido por aqui. Governos e grupos poderosos estão tentando silenciar a ciência, sabe? Tipo, sufocar os movimentos sociais. É de dar um nó na cabeça. Puxa vida. E a Constituição, como é que fica nesse jogo todo? Afinal de contas, ela garante o direito a um meio ambiente equilibrado, né? Sim, a Constituição de 88 é um marco importantíssimo, mas na prática a implementação desse direito ela esbarra em vários obstáculos. O artigo analisa a atuação dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, e mostra como a história ela é cheia de avanços e retrocessos. Então me explica melhor, como é que cada um desses poderes tem se comportado diante da crise climática? O executivo, principalmente a partir de 2023, né, ele retomou algumas políticas ambientais importantes, como o Plano Clima e o Plano de Transformação Ecológica. Legal. A ideia é boa, mas a implementação desses planos esbarra em vários desafios, né? Falta de recursos, burocracia, a gente sabe como são as coisas. Realmente. E o judiciário? Como é que ele tem se posicionado? O judiciário tem mostrado um compromisso assim crescente com a proteção ambiental. Teve decisões importantes como o julgamento do pacote verde no STF. Você lembra? Pacote verde. Olha, confesso que não lembro dos detalhes. Me refresca a memória? Claro! O pacote verde foi um conjunto de ações do STF que visava analisar e julgar leis que impactam diretamente o meio ambiente. Entendi. Foi um marco importante, mostrando que o judiciário está atento à questão climática. Contra o judiciário, então. Mas e o legislativo? Como é que ele entra nessa história? Infelizmente, o legislativo tem sido palco de alguns retrocessos, viu? A aprovação de leis que enfraquecem a proteção ambiental, muitas vezes motivada por interesses econômicos de curto prazo, é um sinal de alerta. A gente vê essa contradição na prática, né? De um lado, o governo recomando políticas ambientais, de outro, liberando a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Como é que a gente entende essa situação? É um dilema e tanto, né? Coloca em xeque o futuro da Amazônia, a sustentabilidade do nosso modelo de desenvolvimento. Afinal, que tipo de futuro a gente quer construir? E falando em futuro, o artigo nos leva a pensar na questão da justiça climática. Me explica melhor esse conceito. Justiça climática é a gente reconhecer que os impactos da crise climática não são iguais para todo mundo. Os grupos mais vulneráveis, tipo povos indígenas, comunidades tradicionais, populações de baixa renda, são os que mais sofrem com as consequências. E o artigo cita exemplos disso. Com certeza. Ele mostra, por exemplo, o impacto devastador das secas no norte do Brasil. A vulnerabilidade de comunidades inteiras. É de partir o coração. Nossa. Isso nos leva a questionar, né? Como garantir que os mais afetados tenham voz e sejam incluídos na busca por soluções. Essa é a grande questão. E aí, que papel que a sociedade civil pode ter nessa história toda? O artigo, ele destaca o papel crucial da sociedade civil. ONGs, movimentos sociais, redes como o Pacto pela Democracia. A mobilização social é fundamental para pressionar por mudanças. Ou seja, a gente precisa se mexer, né? Se organizar, colocar a boca no trombone. Mas e o setor privado? Como é que ele entra nesse jogo? Afinal, as empresas também têm um papel importante, né? Sem dúvida. O artigo, ele argumenta que as empresas precisam, ir além do discurso, sabe? Adotar práticas sustentáveis de verdade. Liderar pelo exemplo, sabe como é? Deixar. Mas será que só a boa vontade das empresas é suficiente? A gente sabe que muitos setores da economia dependem de práticas que prejudicam o meio ambiente, né? Verdade. O artigo critica, por exemplo, a persistência de subsídios a setores poluentes, como os combustíveis fósseis. É um contrassenso, né? A gente continua financiando a crise climática. Parece que a gente está preso num ciclo vicioso, né? Mas, me diga uma coisa, o artigo aponta alguma luz no fim do túnel. Que tipo de soluções
concretas a gente pode buscar para romper esse ciclo? Calma. Que o artigo não é só um mar de lamentações. Ele também apresenta um leque de soluções e caminhos para a gente trilhar. E a boa notícia é que muitas dessas soluções já estão em ação. Ufa, que alívio. Me conta mais sobre essas soluções. O que a gente pode fazer para reverter esse cenário? O artigo ele nos lembra que a democracia, apesar de todos os seus percalços, né, nos oferece ferramentas poderosas para a gente enfrentar a crise. O diálogo, a negociação, a busca por consensos. É na democracia que a gente pode debater ideias, ouvir diferentes perspectivas e encontrar soluções conjuntas. Faz sentido. Afinal, a crise climática é complexo demais para a gente ficar preso em polarizações, né? Exatamente. O clima não é uma questão partidária, é uma questão de sobrevivência. É a nossa casa que está em jogo. E para proteger essa casa, a gente precisa superar as divisões ideológicas e trabalhar em conjunto. Mas por onde começar? Quais as primeiras peças desse quebra-cabeça? O artigo destaca a importância da gente ouvir principalmente as vozes dos mais vulneráveis. Afinal, são eles que estão na linha de frente dos impactos da crise climática. E como garantir que essas vozes sejam ouvidas de fato? E que as necessidades deles sejam consideradas nas soluções? Aí entra a importância da participação social. Fortalecer os mecanismos de democracia participativa, criar espaços de diálogo onde essas vozes possam ser amplificadas, influenciar as decisões. Lembrando que justiça climática é um conceito central nessa discussão, né? Com certeza. A justiça climática precisa ser o princípio norteador de qualquer solução que a gente busca. E para colocar esse princípio em prática, a gente precisa de políticas públicas eficazes. E quais seriam exemplos de políticas públicas que poderiam fazer diferença nesse sentido? Por que o artigo destaca? O artigo aponta para a necessidade de investimentos em energias renováveis, na proteção das florestas, na adaptação das cidades aos impactos climáticos. Enfim, um conjunto de medidas que promovam a transição para uma economia de baixo carbono e que, ao mesmo tempo, garantam a justiça social. Parece um caminho desafiador, mas promissor. Mas além das políticas públicas, o que mais que a gente pode fazer no nosso dia a dia para contribuir? Mudanças individuais também são importantes. Repensar nossos hábitos de consumo, reduzir o desperdício, optar por produtos e serviços sustentáveis. São pequenas ações que, multiplicadas por milhões de pessoas, podem gerar um impacto significativo. E como saber quais empresas e produtos são realmente sustentáveis? É tanta informação que às vezes fica difícil filtrar o que é verdade, né? É verdade. É preciso estar atento ao greenwashing, né? Que é quando as empresas tentam se passar por sustentáveis sem realmente mudar suas práticas. Mas existem ONGs, instituições que fazem esse trabalho de avaliação, de certificação, ajudando o consumidor a fazer escolhas mais conscientes. Então, além de mudar nossos hábitos, a gente também precisa se informar, né? Pesquisar, buscar fontes confiáveis para não cair em falsas promessas. Exatamente. Informação é poder. E no caso da crise climática, informação é a chave para a mudança. E como a tecnologia pode nos ajudar nesse processo de mudança? O artigo explora essa questão. Sim. A tecnologia tem um papel fundamental na busca por soluções para a crise climática. Desde a produção de energia limpa até o desenvolvimento de plataformas digitais que conectam pessoas e promovem a colaboração. A inovação tecnológica é um motor importante para a transformação que a gente precisa. É isso que me anima. Saber que tem gente pensando fora da caixa, criando soluções criativas, usando a tecnologia a favor do planeta. Mas na prática, como isso se traduz? O artigo dá exemplos concretos. Sim. Ele explora várias áreas, desde a produção de energia limpa, desenvolvimento de tecnologias de captura de carbono, até a criação de plataformas digitais que conectam pessoas, promovem a colaboração em torno da agenda climática. Falando em energia limpa, o artigo destaca o potencial das energias renováveis, né? Solar, eólica, biomassa. Mas como essas tecnologias funcionam? E qual é o real impacto delas na matriz energética? Ótima pergunta. As energias renováveis, elas aproveitam recursos naturais que se renovam constantemente, né? Como a luz solar, o vento, a biomassa. A energia solar, por exemplo, ela utiliza painéis fotovoltaicos para converter a luz do sol em eletricidade. Já a energia eólica usa turbinas eólicas para transformar a força do vento em energia mecânica, que depois é convertida em eletricidade. E a biomassa utiliza matéria orgânica, como madeira, resíduos agrícolas, para gerar energia através da queima ou outros processos. Entendi. Mas qual a vantagem real dessas fontes de energia em relação às tradicionais, como os combustíveis fósseis? A principal vantagem é que as energias renováveis
renováveis são limpas e não emitem gases de efeito estufa, né? Os grandes vilões da crise climática. Além disso, elas são fontes inesgotáveis, diferentemente dos combustíveis fósseis, que são finitos e poluentes. A transição para uma matriz energética baseada em fontes renováveis é fundamental para combater as mudanças climáticas e garantir um futuro sustentável. E o que o artigo fala sobre a captura de carbono? Essa tecnologia é viável? A captura de carbono é uma tecnologia que permite capturar o CO2 emitido por indústrias, usinas termoelétricas, impedindo que ele seja liberado na atmosfera. Existem diferentes métodos de captura e a tecnologia ainda está em desenvolvimento, mas já existem projetos promissores em andamento. E o que você acha das plataformas digitais que conectam pessoas, promovem a colaboração? Elas realmente podem fazer diferença? Com certeza. Essas plataformas podem facilitar a troca de informações, a organização de campanhas, a mobilização social em torno da agenda climática. Elas também podem ser utilizadas para monitorar o desmatamento, denunciar crimes ambientais, pressionar governos e empresas a adotarem práticas mais sustentáveis. Realmente, a tecnologia oferece um leque de possibilidades, né? Mas me diga uma coisa, além de todas essas inovações, o que mais que a gente pode fazer para contribuir com a luta contra a crise climática? É importante lembrar que a tecnologia não é a solução mágica, né? A mudança ela precisa ser sistêmica e envolver todos os setores da sociedade. Governos precisam implementar políticas públicas ambiciosas. Sim. Empresas precisam rever suas práticas, adotar modelos de produção mais sustentáveis. E cidadãos precisam repensar seus hábitos de consumo e se engajar na luta por um futuro melhor. É verdade, no final das contas a responsabilidade é de todos nós. Mas e aí, o que te deixa mais otimista em relação ao futuro? O que me deixa otimista é ver que cada vez mais pessoas estão se conscientizando da gravidade da crise climática, né? E se mobilizando para buscar soluções. A juventude está engajada, a ciência está avançando e a tecnologia está nos oferecendo novas ferramentas para a gente enfrentar esse desafio. E você acha que a democracia pode ser um fator determinante nesse processo de mudança? Sem dúvida. A democracia nos dá o poder de escolher líderes comprometidos com a agenda climática, de participar dos debates e pressionar por políticas públicas mais eficazes. É através da participação ativa, da mobilização social, que a gente pode construir um futuro mais justo e sustentável. Concordo. A democracia, com todos os seus desafios, né, ela nos oferece o espaço para o diálogo, para a construção de consensos, para a busca por soluções coletivas, e essa é a mensagem que eu quero deixar para os nossos ouvintes. A crise climática ela é urgente, ela é complexa, mas não é invencível. A gente tem em nossas mãos o poder de mudar o rumo da história. Cabe a cada um de nós usar esse poder com sabedoria, responsabilidade e a urgência que o momento exige. É isso aí. E que a gente nunca perca a esperança, né? A capacidade de sonhar, de imaginar um futuro melhor e de lutar para que ele se torne realidade. Que essa conversa inspire nossos ouvintes a se engajar na luta por um futuro mais sustentável e justo para todo mundo. E fiquem ligados porque no próximo episódio a gente vai mergulhar em outro tema fascinante. Até a próxima.